Muito bem. Quem esteve aqui domingo passado, levanta a mão. Quem não esteve não precisa levantar, está tudo certo. Mas quem não veio domingo passado, eu recomendo você entrar no site e ouvir o estudo de domingo passado a respeito das cidades de refúgio do Velho Testamento, tá? É um tema bem bacana e eu acho que vale a pena todos terem o conhecimento dessas cidades de refúgio. Ali foi apontado a respeito de Sinar, onde a mulher samaritana vivia, ela vivia numa cidade de refúgio, enfim, um estudo muito bacana, eu recomendo todos que puderem. Não fui eu que fiz o estudo, foi o João Henrique, então vale a pena, tá bom? Hoje, aliás, nesse mês de julho, nós não vamos estar fazendo estudo sequencial, nós vamos abordar temas, tá? Porque algumas pessoas estão viajando, talvez não conseguem acompanhar, enfim, cada dia vai ser um tema, foi essa direção que Deus nos deu para o mês de julho. E na quinta-feira à noite nós começamos com um tema a respeito de medo, né? Quando que o medo entrou no mundo, enfim, como que as pessoas ainda, algumas, né, vivem num sentimento de medo. Então, vale a pena quem puder estar na quinta, estar no domingo, que nós vamos estar fazendo temas bem específicos, tá bom? Com relação a hoje, o nosso tema é pena de morte. Nossa, domingo de manhã, eu vim todo alegre para a igreja, vim ouvir sobre a graça do bom Deus. Como assim pena de morte? Nós vamos apenas apontar isso para nós termos a compreensão de como nós somos privilegiados de conhecer a graça do nosso Senhor Deus, né? A palavra de Deus diz lá em Romanos 11, 22, que nós devemos considerar duas coisas no Senhor Deus. Considere a bondade e a severidade de Deus. Deus é bom, mas Ele também, o que Ele falou, há de se cumprir, né? Porque Ele é um Deus, não é homem, né? Isso já é descrito na Escritura. Deus não é homem para que minta. Então, aquilo que Ele diz realmente há de se cumprir, né? Isso é tremendo. Então, nós vamos começar com uma leitura. Vamos partir desse mesmo texto, tá? Quem puder. Aliás, quem vai fazer? Você mesmo, Devanil? Que bom, obrigado. Vamos lá então, Romanos capítulo 11, o verso 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, também tu serás cortado. É um texto bem se referindo, né, ao povo de Israel, falando sobre a bondade, né? Nós fomos enxertados na videira pela graça, então isso entra aí a bondade de Deus, mas assim como Deus usou de severidade com o povo judeu, Ele também, né? Não que a gente vá perder a salvação, mas no sentido de devemos estar atentos, né? Deus está cuidando de nós e também fazendo-nos atentos a tudo aquilo que Ele ensina-nos pela sua palavra. Amém? No domingo passado, então, dentro dessas cidades de refúgio, Velho Testamento, eu só vou citar, tá? Porque está lá no site. Quem quiser acompanhar, foi lido o texto de Josué, capítulo 20. Todo o capítulo 20 fala sobre as cidades de refúgio, tá? Como que isso se instituiu. Mas você também encontra esse mesmo assunto em Deuteronômio, capítulo 19, e também em Números, capítulo 35,
quando Deus fala diretamente com Moisés, como que seriam essas cidades de refúgio. E tem alguns detalhes bastante interessantes que vale a pena nós conhecermos no Velho Testamento. Tá? Foi apontado aqui, a gente fala de lei, nós lembramos apenas dos 10 mandamentos, né? Mas existiam as leis morais, né? Para o bom andamento da cidade, para o bom andamento da população. Tinha-se o cuidado de Deus de zelar, né, com situações, por exemplo, alguém está com lepra, tem que se tirar do meio, porque senão vai contaminar os demais. Enfim, tem vários detalhes no Velho Testamento que não está falando apenas da parte espiritual, mas dos cuidados de higiene que era necessário para que o povo caminhasse, então, de uma forma saudável. E dentro do que foi apontado, é interessante que ia ficar 3 cidades de refúgio na região do lado do Jordão, no sentido Jerusalém, e ia ficar 3 cidades de refúgio no lado da Jordânia, que é aquém do Rio Jordão. Então, eram as cidades onde alguém, se cometesse um crime, sem a intenção. Tá? Aconteceu de alguém bateu no outro, caiu, bateu a cabeça numa pedra, ele não teve a intenção de matar, mas acabou morrendo. Então, essa cidade de refúgio então servia para cuidar destes que ali iriam morar então. É interessante que nessas cidades de refúgio tinha termos, tá? Por exemplo, eu cometi um crime sem a intenção de fazê-lo. Eu ia para essa cidade de refúgio. Porém, se eu saísse dos termos da cidade de refúgio e o familiar na qual eu cometi o crime me matasse, ele não seria culpado, porque eu violei, eu saí dos termos daquela cidade. Então, são vários detalhes ricos que estão ali. Depois você pode pegar os textos e conferir. Tá? Uma coisa muito assim, eu não sei quantos daqui sabem, mas meu pai já matou um homem. Meu pai já é falecido. E meu pai, quem é da época aqui que vendia as mercadorias, não por pedido, mas já levava em pronta entrega? Alguém é da época? Meu Deus, ninguém. Enchia a Kombi de mercadoria e ia vendendo. Ainda faz assim? É mais difícil, né? Ainda faz. Meu pai, ele vendia frios, mortadela, linguiça, salame. É por isso que eu gosto de salame. E aí, na região de Apucarana, né, vários vilarejos, tudo estrada de chão, trabalhava ele e o dono de uma caminhonete. Então, eles saíam durante a semana, voltavam no sábado. E, na volta, esses lugares do interior, naquela época, né, há muitos anos atrás, tinha-se o empório num lugar, aí no sábado o pessoal se reunia ali, bebida e festa. Meu pai, retornando para Apucarana, quando ele está passando num desses lugares, alguém sai correndo de dentro do empório, não sabe se era briga, não sabe se tinha bebido, enfim. Eu sei que meu pai atropelou e acabou matando aquele cidadão. Na conversa entre os dois, dentro do carro, falou eu esqueci o nome do que era o proprietário, falou: Paulo, se a gente parar aqui, nós vamos ser lixados, porque eles estavam numa festa, era de noite, provavelmente tinham bebido, falou: vamos direto para a delegacia em Apucarana e nós vamos denunciar o fato. E eles fizeram isso. E depois eles ficaram sabendo que realmente a pessoa faleceu, mas durante o retorno até Apucarana, eles perceberam que vieram um carro atrás deles por perseguição e eles tiveram, então, passaram um medo bem razoável. Bom, resumindo a história, meu pai não teve intenção de matar ninguém. Se fosse na época, lá atrás, cidades de refúgio, meu pai provavelmente seria
nessa cidade de refúgio, porque ele não tinha a intenção de matar. É diferente, então, aquele que faz algo planejado com ódio para resolver um assunto, tá bom? Então, nós temos aqui, nessas cidades, detalhes que são muito importantes, que vale a pena ler. O que eu gostaria de trazer hoje com relação são as demais cidades. Tinham 6 de refúgio. E as outras? Como que era o sistema? Aí nós precisamos ver Deuteronômio capítulo 19. Deuteronômio 19. Nós vamos ler os versos 11 e 12. Lembre-se que nós vamos ler Velho Testamento, lembre-se que nós vamos ler o período da lei, vamos ver como que a coisa funcionava nas demais cidades que não eram cidades de refúgio. Tá? Deuteronômio 19, 11 e 12. Mas, havendo alguém que aborrece a seu próximo, ele arma ciladas, e se levanta contra ele, e o fere na vida, de modo que morra, e se acolhe a alguma destas cidades, então os anciãos da sua cidade mandarão, e dali o tirarão, e o entregarão na mão do vingador do sangue, para que morra. Pesado, né? Ou seja, matou, morre. Mas isso procede de Deus? Sim, procede de Deus. E os direitos humanos? Os direitos humanos foi o próprio humano que criou para se auto-defender e defender, às vezes, o culpado, fazê-lo inocente, né? E aí nós vivemos numa sociedade que a impunidade toma conta porque não tem a rigidez de que tinha a orientação de Deus que estava debaixo da lei. A lei nas demais cidades era, você não matou sem querer, você matou por livre e espontânea vontade, você ficou com ódio no coração, foi lá e eliminou a pessoa, muito bem. Os anciãos da cidade vão levar para o vingador do sangue e esse será morto. Ok? Resolveu um problema na cidade. Tudo certo até aqui? Os favoráveis digam sim. Os que não são favoráveis digam não. Ou seja, eu não estou aqui falando apenas por questão de opiniões. É que lá funcionava assim. A lei dizia assim. Então a pena de morte existiu? Sim. Procedendo de onde? De Deus. Ninguém tem o direito de tirar a vida. Então, tirou a vida, vai morrer. Tá? Então, assim que funcionavam as demais cidades. O que mais que funcionava ali? Aqui mesmo em Deuteronômio 19, o versículo 21. Aqui você vai entender aquela expressão, né, olho por olho. Tá? 19 e 21. O teu olho não poupará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então, a recomendação era essa. Você cortou a mão do outro, vai perder a sua. Tirou o pé do outro, vai cortar o seu. Você furou o olho do outro, vai furar o seu. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão. Assim funcionava as cidades que não eram cidades de refúgio. Ou seja, a pessoa ou andava na linha, ou tinha lá suas consequências, tá bom? Então é bem pesado isso, mas é assim que funcionava. E se fosse um pré-adolescente para adolescente teimoso, desobediente a pai e mãe, o que era para fazer com ele?
tinha que pegar esse filho, levar o ancião da cidade e dizer o seguinte: esse nosso filho é beberrão, comilão, contumaz e teimoso. Então vamos ver qual que era a orientação de Deus para isso, tá bom? Vamos lá ver o que o Senhor orienta sobre os filhos, que hoje em dia o conceito da psicologia é ele tem que se expressar. Vai ver onde vai dar isso. Vamos lá então, Deuteronômio capítulo 21. Deuteronômio 21, os versículos 18 a 21. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando-o eles lhes não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras, até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel ouça e tema. E aí? E aí? Será que um adolescente vendo o que aconteceu com o amiguinho dele vai dar uma de galo dentro de casa? Não vai. Não vai. Ou seja, uma criança, um adolescente que o pai fala, a mãe fala, além disso, aplica o termo fala castigo, né? Aplica um tipo de correção e mesmo assim não dá ouvido, é contumaz e é teimoso, o que esse menino vai representar na sociedade? Uma desgraça. Não vai respeitar pai, mãe, polícia, não vai respeitar nada. Então, a orientação de Deus: elimina o mal pela raiz. Mata. Tem que morrer. Ai, pastor. Vai. Considere Deus, Ele é bom, mas Ele é severo, né? Ele, lá para a cidade, né, conforme o João ministrava aqui domingo de manhã, são praticamente de 2 a 3 milhões de pessoas chegando até a cidade de Jericó, propriamente dito. Como é que vai gerenciar tudo isso, né? Os teimosos no meio dessa população, enfim, o Senhor Deus tinha critérios. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque o Senhor Deus, ele não veio desfazer a lei, mas a lei, ela tinha um propósito muito específico, né, de apontar para uma graça, para um livramento, para alguém que somente Ele poderia, né, trazer uma libertação de uma escravidão, de uma natureza com a qual nascemos, né? Então nós vamos ler agora Gálatas capítulo, vamos para o Novo Testamento, né? Gálatas capítulo 3, versículo 24, que vai falar exatamente qual o objetivo, da lei, né? Qual é o projeto? De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Amém? A lei, ela tinha um propósito, mostrar que nós não temos condições de obedecer. Alguma mãe aqui, apesar de o filho ser aquele trem, ia levar para ser apedrejado? Quero ver levar, né? Vamos imaginar, pode até ser que o sangue quente, a pessoa teria uma reação, mas assim, em pleno juízo,
aconteceu de fulano matar o Beltrano, você ia chegar lá com uma faca de serra e cortar o pescoço dele? Eu não. Eu falei, Senhor, eu não quero me envolver com esse negócio, não. Porém, nós estaríamos desobedecendo a lei. Ou seja, a lei, ela encerrou todos debaixo da desobediência para usar com todos de misericórdia. A lei veio mostrar exatamente a nossa incapacidade de obedecer aquilo que Deus estipulou, né? Amar ao próximo, enfim, as leis espirituais ali. Mas tem uma lei. Vocês lembram do texto que diz assim: eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir a lei. Estão lembrados desse texto? Jesus, ele veio cumprir a lei. E a lei, lá em Deuteronômio, quanto em Ezequiel, quanto isso vai aparecer também em Romanos, a lei dizia o seguinte: os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada qual morrerá pelo seu pecado. Ok? Depois nós encontramos em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Agora, um texto eu gostaria de ler, que é Ezequiel 18, o versículo 20. Só para nós termos essa percepção, né? A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, verso 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Amém? A alma que pecar é essa que deve morrer. Se todos nós nascemos pecadores, qual é a escolha? Não tem opção, né? A opção é aquela que Deus mesmo colocou na sua palavra. A lei, ela nos serve de aio para conduzir a Cristo. O objetivo de Cristo ter vindo a este mundo é tão somente cumprir a lei. Aí nós vamos ter uma compreensão bem maior do que é a graça, como que nós tivemos o privilégio da revelação de que onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Então nós temos aqui esse texto mostrando claramente que a alma que pecar, essa deve morrer. Então Deus nunca mudou. Deus não muda, ele é imutável e continua sendo a mesma prática. Você e eu não tem negociação. Nasceu pecador, tem que morrer. Então a pena de morte continua sendo eficaz e necessária. Você precisa morrer. Tem gente que já começa a tremer, não de frio. Então eu tenho que morrer? Tem. Essas igrejas que às vezes apontam, você precisa aceitar Jesus, você precisa fazer campanha, você precisa ser batizado nas águas, você precisa fazer uma série de coisas, tudo isso você pode fazer. Mas enquanto não morrer, não tem graça. Não entrou para graça. Porque você ainda continua escravo do pecado. Por isso que nós vamos ver agora um texto maravilhoso que está em João capítulo 11, 51 e 52. Aqui é uma profecia, tá? Isso aqui ainda não tinha acontecido. Essa profecia foi antes do sacrifício do Senhor Jesus, em João 11, 51 e 52.
Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus, que andavam dispersos. O sumo sacerdote faz uma profecia. Qual é a profecia? Que Jesus deveria morrer pela nação. E não somente pela nação, mas para convergir nele todos os filhos de Deus que estavam dispersos. Depois que nós vamos encontrar, então, em João 12:32, Jesus mostrando, né? E eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim mesmo. Logo em seguida, ele diz no 33, e dizia isto, significando de que gênero de morte havia de morrer. Então, nós temos aí uma pena de morte. Qual é? Não há recurso para o pecador. Ele precisa morrer. Ah, mas eu não vou morrer mais, porque o cordeiro já foi morto. E quando ele foi morto, nós fomos mortos juntamente com ele. Por isso que pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, um recado extremamente importante aqui para nós. A morte do velho homem não é uma opção. É necessário. Porque a pena de morte foi estabelecida. A alma que pecar, essa morrerá. O salário que nunca teve inflação pelos séculos é o salário do pecado. O salário do pecado é a morte. Mas há um dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Não existe vida eterna sem pagar o salário do pecado, que é a morte. Por isso que quando nós falamos da graça do Senhor Jesus, exatamente isso. É Ele se entregando por mim e por você. Porque a exigência da lei era a morte do pecador. São vários textos, nós não vamos apontar aqui, mas Jesus nunca pecou e nem na sua boca se achou engano. Todavia, quando ele está no Getsêmani orando, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Ou seja, naquele momento, Jesus iria tomar sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades e o principal, a iniquidade de todos nós, conforme é descrito em Isaías 53. Então, nós temos aí, quando fala de graça, exatamente, hoje existe a graça porque alguém morreu a minha morte. Porque alguém sofreu o meu sofrimento, a minha dor. Alguém pagou aquilo que está descrito em Colossenses. O escrito de dívida que havia contra nós foi pago na cruz do Calvário, através do Cordeiro Jesus Cristo. Tá? Então, isso é privilégio, isso é algo sobrenatural. Muito bem. Quem esteve aqui domingo passado vai também trazer à memória o seguinte: vocês lembram que quando alguém ia e ficava na cidade de refúgio, ele poderia voltar para sua casa depois que o sumo sacerdote morresse. E aí nós temos o sumo sacerdote Jesus que morreu, certo? Ou seja, então vamos agora degustar. Vai ser bem rapidinho, tá? Vamos lá. Salmo capítulo 9, versículo 9. Aqui vai ser assim, bem rápido. São vários textos no livro de Salmos, então nós vamos agilizar aqui. Salmos, no capítulo 9, o verso 9. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Lembre-se que, quem estava aqui domingo de manhã, o João estava mencionando a respeito
O poço da mulher samaritana era o local de refúgio, até ela encontrar o refúgio verdadeiro, que é Jesus. Tá? E por que nós encontramos no livro de Salmos tantas vezes falando sobre refúgio? É até muito rico, eu anotei isso em casa. A palavra refúgio significa lugar para onde se foge, para escapar do perigo. E aí nós temos o seu lugar de refúgio, o meu lugar de refúgio é o Senhor Deus. É Ele que nos abraça, é Ele que nos acolhe. Então hoje nós não temos lá uma cidade de refúgio, mas quando você recorre ao Senhor, Ele vai te mostrar exatamente isto. O sumo sacerdote já morreu. Na morte dele você foi atraído, na morte dele você foi justificado, agora nenhuma culpa mais há. Aliás, ele diz em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, sugestão, nunca, jamais abandone o Senhor Deus. Ele é o nosso alto refúgio. Isso Davi nos apresenta de uma forma tão linda, tão maravilhosa. O Salmo 18, versículos 1 e 2. Olha isso aqui. Eu gosto daquela versão, gente, que diz assim, eu te amo. Tem outra versão que diz, eu te amarei. Quem tem a versão eu te amo? É a sua, Devanil? Não? Ali atrás ele tem. Ó. Passa para ele ler, por gentileza. Eu te amo, Senhor. Tu és a minha força. Ó Senhor, minha rocha, minha fortaleza, meu libertador. E aqui continua no 2, né? A minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Ou seja, gente, a comunidade em Porta Renascer é o lugar onde nós temos para estudar a Bíblia, mas o alto refúgio é o Senhor Deus. É Ele que aponta, olha, o sumo sacerdote já fez isso. É nele que você tem a libertação, é nele que você foi livre. E é muito rico pensar no seguinte, a cidade de refúgio é para aqueles que tinham cometido crime sem a intenção. Agora, esse alto refúgio que é o Senhor Deus, é para todos aqueles que ou com intenção ou sem intenção pecaram, mas ele encontra refúgio em Deus. Por quê? Porque ele vai mostrar o seguinte, que aqui é o tempo de nós voltarmos para o Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, é aqui, é agora. Então Davi tem isso muito claro, né? Ele é o meu rochedo, ele é a minha segurança, ele é a minha fortaleza, ele é o meu socorro e ele é o meu alto refúgio. Ainda no Salmo 46, o 46 então nem se fala, eu vou ler no meu, tá lindo, esse 46 é lindo demais, gente. Eu lembro desse salmo, eu fui na Praça Osório, quem conhece Curitiba sabe onde fica a Praça Osório. Praça Osório, naquela ocasião, muitas pessoas envolvidas com droga e também sexualidade, enfim. E eu ia evangelizar naquela praça. E eu sentei do lado de uma pessoa e falei para a pessoa, posso ler um salmo para ti? Ela disse, pode. E eu comecei a ler. Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada dos Altíssimos. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz, a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu estava lendo esse texto como eu estava lendo a Bíblia. De repente eu olho para a pessoa, as lágrimas. Né?
Naquele momento, para aquela pessoa, essa palavra estava sendo vida. Algo vivo. Deus falando com a pessoa. Isso me chamou muito a atenção. Gente, o seu refúgio é o Senhor. E é interessante isso aqui, quer ver? Ó, na sequência, ó. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aí a pessoa fica pensando guerra de Israel, guerra de Irã. Não, a guerra sua. O seu interior, a sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia, as suas dúvidas, as suas guerras. Ele faz cessar, é Ele. Não é igreja, não é denominação, não é campanha, é o Senhor. Por isso que você quer se refugiar, quer ir para o monte, quer ir para a fazenda, quer ir para o pasto, vai em qualquer lugar, mas na presença do Senhor Deus. Senhor Deus, eu fiz crime, eu fiz sujeira, eu andei na lama, eu fiz tanta coisa, Senhor, que eu tenho vergonha de dizer. Você pode abrir o coração para Ele e dizer: Senhor, tem misericórdia. Aí o que Ele vai responder? Que já está escrito, né? Mas a gente tem dificuldade nisso. No Salmo 103 ele diz assim: eu conheço a sua estrutura, eu sei que você é pó. Mas o sumo sacerdote já morreu. E o escrito de dívida foi pago. E agora, nenhuma condenação há. E tem mais. Você já está selado com o meu espírito. E mesmo que você peça para eu tirar o seu nome, o que escrevi, está aqui. É muito grande, muito gigante isso, tá? Embaçou todo o olho agora, né? Ai, embaçou. Só para nós terminarmos aqui. Salmo 57, 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti. E à sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Ok? Na calamidade, gente, não é hora de murmurar, de reclamar. É hora de ir para debaixo das asas. É processar aquilo que ele disse. Olha, filho, isso já foi dito pelo meu filho. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Na quinta-feira à noite apontamos aqui. Deus não impediu de Sadraque, Mesaque e Abednego serem lançados na fornalha. Mas Jesus estava com eles na fornalha. Às vezes Ele não impede você de entrar numa grande calamidade, mas Ele nunca vai te abandonar, porque Ele está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, na calamidade, Davi aprendeu, e nós precisamos aprender, vai debaixo das asas do Altíssimo, porque Ele é o nosso alto refúgio. Amém? Continuando ali no Salmo 61, olha isso aqui, gente. 61, do 1 ao 4, ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração, desde o fim da terra clamo a Ti, por estar abatido o meu coração, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no Teu santuário para sempre, abrigar-me-ei no oculto das Tuas asas. Me faça lembrar, Senhor, que é alta a montanha, é alta a rocha, me põe nesse lugar,
Porque o texto vai dizer: eleva os meus olhos para os montes, do socorro vem de onde? Vem do Senhor, é dele, vem dele. Então nós precisamos, hoje ele não tem cidades de refúgio, ele é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia, né? Então, gente, eu vou parar, porque ainda tem Salmo 90, Salmo 71, Salmo 91, Salmo 119, 142, Provérbios 14, Isaías 28, é muita coisa. Mas eu vou querer terminar aqui com Hebreus 6. Hebreus 6. Do 17 ao 20. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho, aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hoje em dia eu queria ver um amém de todo mundo, fazer tremer esse teto aqui agora. Porque, gente, olha a riqueza disso. Deus mostrando assim, ele é imutável. O que ele fez está feito, né? Nós somos justificados por esse Cordeiro. E ali no 18 diz assim, ó, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. E, gente, lembre-se que é em esperança que somos salvos. Em esperança que somos salvos. A diferença de fé e esperança é gritante, porque lá em Hebreus 11 vai dizer: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Hoje nós vivemos pela fé, esperando esse retorno, esperando estar na sua presença, ou seja, é essa esperança proposta que deve estar o nosso refúgio. Deus prometeu. Deus não mente. Deus é imutável. Isso está selado. E ainda o versículo 20 vai dizer: onde Jesus, o nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote. Ele já fez isso. Ele já entrou nos céus. E ainda ele vive por interceder por nós 24 horas. E ainda, quer ver? Só vira aqui atrás, em Hebreus 4. Olha só o 4,14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Olha a riqueza disso, gente. Olha a riqueza disso. Nós temos que louvar, engrandecer, gratidão ao sumo sacerdote Jesus, porque hoje nós temos o Senhor como nosso refúgio. Por quê? Porque Jesus, ele veio e se entregou, ele pagou o preço, ele pagou aquilo que a lei exigia. Tem que morrer, tem que morrer. Ao morrer, ele nos abraça, nos atrai, mata nosso velho homem, e ao terceiro dia, quando ele é ressuscitado, Efésios 2,6 vai dizer, juntamente com ele nos fez nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Alguém se lembra do 7? Alguém se lembra do 7? Porque nós falamos o 6, o 7. Para mostrar
nos séculos vindouros, ou seja, no dia 6 de julho de 2025, nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, dom. Que maravilha, né? Que maravilha. Vamos ficar em pé, gente. A poltrona é melhor que o banco? Que coisa boa, né? Só para a igreja saber, os bancos foram doados a 2 igrejas. Deus deu a direção de doar, de não vender. Isso serviu para nós por muitos anos. E aqueles que receberam ficaram muito felizes, tá bom? Então vamos orar. Pai Santo, obrigado pela cirurgia da Bárbara, que ocorreu tudo bem. E agora, Senhor, dê a ela toda a quietude para a recuperação. Te louvamos, Senhor, por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos traz ao coração novamente, trazendo a clareza, Senhor, que o Senhor é o nosso alto refúgio. O Senhor é onde nós encontramos o amparo, encontramos a proteção, o cuidado debaixo das tuas asas. E, Senhor, por coisas que fizemos sem querer, por coisas que fizemos voluntariamente, o Senhor permitiu Jesus pagar o preço, o alto preço, preço de sangue para nos resgatar. E assim também cumprindo a lei que exigia a morte do pecador. Te louvo, Senhor, por tamanha bondade para conosco, de permitir o sacrifício do Teu Filho. Jesus, nós somos imensamente gratos a Ti. Nós reconhecemos como Senhor e desde já, Senhor, nós dobramos os nossos joelhos diante do Senhor, reconhecendo que o Senhor é o maravilhoso conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é o que era, que é, o que há de vir, aquele que esteve morto e que vive para todo sempre e é o mais sublime do que os céus. Nós dizemos que nós Te amamos, somos imensamente gratos por esse sacrifício e assim nós temos o nosso Pai, o Teu Pai, o nosso Pai, como nosso alto refúgio. Nós Te agradecemos em nome do Teu próprio nome, Jesus. Amém. Amém.